Paz do Senhor, galera. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o 14 e o verso é o 30. A narrativa bíblica nesse versículo vai nos contar que os discípulos estavam todos reunidos em um barco, quando de repente no meio do mar aparece um ser não identificado até o presente momento. Os discípulos com muito medo começam a se esconder. Um começa a puxar outro de lado, o outro começa a abaixar a cabeça, a se cobrir. Quando de repente Pedro ele se levanta, vai até a beira do barco e começa a interrogar, a querer saber quem era aquele ser. Quando de repente o ser ele se identifica como Jesus, o Messias, o grande. E os discípulos lá do outro lado começou a gritar: Pedro, não vá, Pedro, volte para cá, é uma armadilha, não vá, Pedro. E aí Pedro ele diz: se realmente és tu, Jesus, chame que eu vá contigo. E aí Jesus olha e fala assim: venha, Pedro, eu sou Jesus. Os discípulos falaram: Pedro, não é Jesus, não é Jesus. Pedro para e diz: não, é Jesus. Eu conheço a voz do meu mestre, eu conheço a voz de Jesus. E eu gostaria que você entendesse comigo esse momento que é tão importante. Pedro ele sai do barco. Quando Pedro ele pisa o primeiro pé sobre as águas, ali é quebrado toda a possibilidade humana. A lei da gravidade é quebrada. E Pedro começa a andar em direção a Jesus. E de repente vem um vento muito forte. O vento muito forte faz com que Pedro ele olhe para o lado, olhe para o outro e começa a visualizar o problema e a gravidade aonde que ele estava. E Pedro começa a afundar. Na frente Jesus chamando Pedro e Pedro começa a afundar desesperado. Quando de repente Pedro começa a suplicar por socorro, Jesus estende a mão para Pedro e levanta Pedro. E quando Jesus levanta Pedro, Jesus olha no olho de Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé. E eu comecei a me questionar sobre essa história. Eu comecei a querer estudar um pouco mais sobre isso. E eu tenho uma revelação que eu gostaria de passar para vocês. Na verdade, o que eu entendo nessa história é que o maior problema não era a pequena fé de Pedro. O maior problema era o vendaval que deu na hora errada, no momento errado. Existem momentos de nossas vidas que nós estamos indo em direção ao Mestre, só que surgem vários vendavais, várias dificuldades, que faz com que nós perdemos o nosso alvo, faz com que nós perdemos a nossa direção e acabamos nos afastando de Jesus. Muitas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor é porque o vendaval foi forte. O vendaval foi muito forte que afastaram ela de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa: sempre depois de um vendaval vai existir uma mão a te socorrer. E essa mão não é mão humana, não é mão de um amigo que te abandonou, não é mão de pessoas que perderam o emprego porque o chefe mandou embora. Não, essa mão é de Jesus. Jesus está de braços abertos, sempre a te esperar pelo momento mais difícil que você esteja passando. Então entenda de uma vez por toda: Jesus te ama. Volte para o caminho dele. Se você tem algum amigo que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. Compartilhe, galera, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com ele, pois ele está de braços abertos a receber a você que está afastado ou está distante, porque o vendaval tem feito você se afastar. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Amém.